Calor suficiente aí para você? Obrigado, Jefferson, por ter tentado consertar o ar-condicionado. Apreciamos muito aí a sua tentativa, né? Mas a gente vai com ventilador ainda hoje. Mas é ótimo a gente poder estar juntos. Obrigado pela sua disposição de estar aqui conosco numa quarta-feira quente de verão, no Rio de Janeiro, depois de um dia de trabalho. A gente tem falado, como você sabe, sobre De Volta às Escrituras, e a gente já está no episódio 9, olha só como a coisa caminha, né? Bem rapidamente. Na última aula, a gente falou a gente tem falado sobre cristianismo versus doutrinianismo, e como isso, na verdade, tem tomado conta da realidade religiosa, já não de hoje, mas de muitos séculos. E a gente tem falado sobre a guerra doutrinária na qual a gente vive. Nós falamos na aula passada sobre o pêndulo, né, que vai de um extremo ao outro. Então, uma reação que veio do que acontecia na Igreja Católica e acabou trazendo uma posição bastante oposta na Reforma Protestante, de onde a gente veio depois com aqueles 5 pilares da Reforma, entre eles sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide. E aí a questão que nós trouxemos foi: a qual preço que eu vou provar isso e eu vou trazer as minhas ideias? E aí a gente viu como, né, a própria ideia da sola Scriptura acabava sofrendo algumas coisas, porque era sola Escritura, e o que eu considerava então como Escritura, né? O que eu estava disposto a fazer para poder ter as Escrituras se encaixando dentro do que eu queria que elas falassem, né? Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre sola fide, né? E a ponto de mudar a tradução de modo a que pudesse ficar, meu ponto ser feito de uma forma mais forte. E aí nós falamos sobre a ideia que Jesus passou de tantas formas, nos ensinamentos dele. Nós vimos depois as convicções, ainda de irmãos lá no 2º século. Nós lemos sobre o que Anetágoras escreveu com relação à atitude dos cristãos, com relação à morte de alguém. Mas nós vimos como a coisa evoluía, né? Falamos sobre, já no ano 390, a ideia já era outra com respeito a isso, e a gente viu a coisa depois. Eu dei o exemplo de Miguel Servet, e o que ele teve que sofrer, isso aí no século XVI, consequência de não concordar com algumas coisas que estavam sendo colocadas. Então, isso foi trazido, e aí a gente tem falado sobre algo muito importante para a gente lembrar, que quando a gente traz aqui algo relacionado com alguns fatos históricos, não traz consigo o nosso julgamento do que acontece, vai acontecer ou vai deixar de acontecer com essa pessoa. Nós não temos a menor condição de fazer julgamento sobre as intenções do coração, só Deus vai poder fazer isso. No entanto, é importante que a gente conheça a história, para que a gente possa ter uma clareza um pouco maior do que é a realidade na qual nós nos encontramos. Sola Gratia. O que eu quero dizer com sola gratia? Alguém poderia me explicar? Somente a graça. Somente a graça. Agora, é verdade que somos salvos pela graça de Deus? Verdade ou não é verdade? Com certeza. Não há ninguém aqui que conseguiria sequer pensar em chegar a um dia viver ao lado de Deus, se não fosse pela graça dele. Seria impossível. Seres humanos caídos, né, com uma natureza pecaminosa, com certeza, é pela graça de Deus que nós vamos um dia poder estar com ele. Agora, de onde vem a necessidade de eu incluir o conceito de sola? E não é essa sola aqui não, tá? De onde vem isso, pessoal? Eu ter que colocar essa
esse prefixo antes da graça, sola. Uma regra? Exato. Então, de onde vem isso, pessoal? Vem disso aqui, o pêndulo. Estava de um lado, onde estavam vendendo indulgências, né? Para você ir para o céu, você vai poder pagar para poder chegar no céu. Então você paga e você tem um cantinho no céu. Não, isso está errado. Tá errado. Mas aí eu vou e falo, sola gratia. Agora, quais são as implicações da ideia de sola, pessoal? É isso. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é, mais nada é importante ou necessário. Mais nada é importante ou necessário. Não precisa de mais nada, é isso que eu estou dizendo. Quando eu coloco sola gratia. Agora, breve olhada nos ensinos de Jesus. Porque afinal de contas, cristianismo deve ser sobre Jesus, né? Em Lucas 3, começando no versículo 7, nós lemos, então, isso aqui é João Batista falando, tá? Então, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Qual era a expectativa que havia para essas pessoas antes de Jesus? Fruto de arrependimento, que mostrasse que havia arrependimento. Estavam sendo chamados a fruto. Não comecem a dizer a vocês mesmos, temos olha, precisa ter mudança na sua atitude. Você precisa viver uma vida diferente. Tem que ser diferente. Eu preciso ver fruto na sua vida. E aí, vem Jesus falando. E ele diz, no capítulo 7 de Mateus, começando no versículo 15, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E aí ele fala um negócio interessante, e essas pessoas conheciam muito da lei, a gente sabe de quem ele estava falando dos fariseus e mestres da lei. Aí ele fala algo interessante, ele fala, pelos seus frutos vocês o reconhecerão, não pela sua doutrina, não pelo seu conhecimento, mas pelos seus frutos. Alguém pode colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Não dá, não dá. E ele continua aqui falando, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E aí ele fala aquela parte que a gente conhece, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você pode ter o conhecimento das coisas mais incríveis sobre Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então tem alguma coisa a ver aqui com ações, fazer a vontade de Deus, fruto. Meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, e não temos um conhecimento teológico, doutrinário incrível? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, se a vida não tem fruto, adianta tudo essas outras coisas? Não adianta, é isso que ele está dizendo. Capítulo 12 de Mateus, ele fala: uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é reconhecida pelo fruto que dá, não pelo conhecimento que tem. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí ele fala aqui daquela parábola que a gente conhece muito, que é a parábola do semeador. Ele fala: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comer. Ele continua falando a parábola. Aí no versículo 8 ele fala assim: outra ainda, ele está terminando a parábola aqui, outra ainda caiu em boa terra. Essa é a boa terra, é aquele que a gente quer imitar, aquele que a gente quer ser, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, olha, tem a produção de fruto na vida da pessoa. Se não tem produção de fruto, não é bom solo. Quando ele vai falar da explicação da parábola, ele fala no versículo 22 o seguinte: isso aí é o solo que caiu nos espinhos. Ele fala assim: quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Para nós, esse é o maior desafio aqui, é não ser o solo coberto de espinho, porque a gente tem tantas coisas, tantas preocupações, tantos enganos para com as ilusões das riquezas, que a gente pode viver uma vida religiosa sem ter fruto, não produzindo fruto. E aí ele diz, ouçam outra, Mateus 21, no versículo 33, ele diz assim: ouçam outra parábola. Certo homem proprietário de terras plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Nós assumimos que esse homem proprietário das terras seja Deus ou Jesus. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores. Arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Foi embora. Deixou nas mãos de alguns. Quando chegou o tempo da colheita, ou seja, esse senhor esperava fruto ou não esperava fruto? Esperava fruto. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Há da parte do proprietário uma expectativa de fruto. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara, isso aí já é Lucas 13, uma outra passagem, que estavam presentes, contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Caiu a torre, matou algumas pessoas, e o zum, estava lá, esse pessoal era muito ruim e tal. Aí Jesus vem e fala o seguinte: eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Na sequência dessa situação com a qual ele estava lidando, ele conta uma historinha. E a história foi a seguinte: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira
e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais um ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte-a. Qual era a expectativa do proprietário da figueira? Era fruto, era fruto. Entre os anos de 1524 e 1525, a reforma já estava comendo solta, né? Alemanha, Suíça, várias partes da Europa. Teve algo que foi conhecido como a Guerra dos Camponeses Alemães. Tá? Isso aí foi algo bem marcante na história alemã. Inclusive, alguns dizem que foi a maior e mais ampla revolta popular da Europa antes da Revolução Francesa, no século XVIII. Então foi algo muito grande em termos do cenário europeu. Agora, o que aconteceu lá? Essa revolta fracassou, por quê? Porque teve uma intensa oposição da aristocracia e cerca de 100 mil camponeses foram mortos nessa guerra. Coisa interessante é que essas revoltas envolviam algumas questões econômicas, sempre tem questões econômicas, mas tinha algumas questões religiosas também. E aí é onde a coisa fica interessante. Alguns reformadores radicais, porque junto com Lutero e outros, vieram outros também com outras ideias. Você sempre tem um pessoal que pega ali, né, o vagão ali e acaba aproveitando aquilo lá. Thomas Müntzer, por exemplo, e outros instigaram essa revolta, né, que também recebeu o apoio de Zwingli, que na verdade depois recebeu muito críticas de Lutero por causa disso. Em contraste, Martinho Lutero e outros reformadores condenaram e ficaram do lado dos aristocratas. E foi um banho de sangue. Foi isso que aconteceu na Alemanha nesses 2 anos. Segundo Ignaz von Dollinger, que é um historiador do século XIX, anos mais tarde, ele disse que Lutero disse o seguinte, isso aqui está anotado no livro dele, escrito sobre Lutero, e ele diz que Lutero disse o seguinte: eu, Martinho Lutero, matei todos os camponeses na rebelião, pois disse que deveriam ser mortos. E tem coisas provando que ele pediu para as autoridades alemãs que matassem esses camponeses, esses rebeldes. O sangue de todos eles estão sobre minha cabeça, mas eu lanço no Senhor Deus, que me ordenou a falar de tal maneira. Então essa é a história. É isso aqui que a gente vê acontecendo. Agora eu pergunto para você, isso foi algo novo na história do cristianismo, pessoal? Foi algo novo? Nunca tinha acontecido isso antes? Infelizmente, não. Infelizmente. Gostaríamos que fosse a primeira vez e única, mas não é isso que aconteceu. O que a gente sabe? A gente sabe que a Igreja Católica matou cristãos, judeus, muçulmanos, e tudo isso com aval de teólogos muito conhecidos, como por exemplo Agostinho, que validou muitas dessas coisas. Então a gente vê a progressão do que Jesus ensinou, do que os nossos irmãos no 1º e 2º século viveram, e depois como a coisa foi mudando, como as convicções foram mudando, como as coisas se tornaram mais a defesa das minhas ideias, e não a prática do cristianismo. A questão é, que fruto eu estou produzindo? Essa é a questão para nós. Quais são os frutos que eu estou produzindo? Segundo Davi Bersó, é assim que ele gosta que seu nome seja chamado, que é um historiador da igreja primitiva, ele fala o seguinte, num livro dele sobre os teólogos, ele fala: na mente de Lutero, a única coisa que poderia nos separar de Deus é o apego à teologia errada. Porque quando você compara o fruto com a vida e os ensinamentos de Jesus, você fala, um apoio ali do cara era a teologia dele. Era o que ele dizia que era o importante. Os frutos, na verdade, não tinham a ver com a coisa. No entanto, o que Jesus focalizou? Ele focalizou no fruto.
Os ensinos de Jesus são importantes? Esperamos que sim. Essa é a doutrina da qual a gente fala. É o ensino, é o que Jesus ensinou, é o que os apóstolos ensinaram. O que eles ensinaram? Havia uma expectativa de fruto na vida das pessoas. Sola Gratia. Essa aqui é uma carta de Lutero à sua esposa, em 1545. Já tinha se passado muitos anos aí, desde o início da Reforma. Na verdade, eu só trouxe uma dessas cartas, mas tem muitas cartas aí, você pode ler, está impresso isso aí, tem para quem quiser ler. Tá? E ele começa a avaliar muito da sociedade, depois desses anos todos de reforma, o que estava acontecendo. E nessa carta para a esposa dele, ele diz o seguinte, e ele estava falando para ela que ela deveria vender a propriedade que eles tinham em Wittenberg, que foi exatamente onde ele fez a maior parte do trabalho dele lá. E ele diz o seguinte: talvez os poderes de Wittenberg possam eventualmente se encontrar tomados não com a dança de São Vito, nem com a de São João, mas com a dança do mendigo, agora que eles estão permitindo que as esposas e donzelas exponham seus pescoços e ombros na frente e atrás. E ninguém proíbe, trazendo assim a palavra de Deus ao escárnio. Apenas para fugir de se livrar desta Sodoma. Ouvi mais no país sobre os procedimentos em Wittenberg do que lá. Por isso estou cansado da cidade e não retornarei, se Deus me ajudar. E tem vários relatos onde ele assume que a situação do povo se tornou pior depois das mudanças que foram feitas pela reforma protestante, em termos da atitude das pessoas, no que diz respeito à conduta moral delas. Isso aqui é por causa disso que a gente vai fazer ou não fazer? Não, mas isso é para mostrar que não ajudou, não fez a sociedade melhorar. Na verdade, segundo ele próprio, a coisa só piorou. A libertinagem piorou. A moralidade piorou. Ou seja, a coisa não ficou melhor com a doutrina que foi trazida, com a liberdade que se foi dada. Ah, mas as pessoas já queriam fazer isso, elas simplesmente não faziam porque eram forçadas a não fazer. Tudo bem, você tem esse argumento, mas o ponto é, se Jesus espera fruto, e se isso está acertado no que está sendo ensinado, se espera que o fruto venha. Se o fruto não vem, então tem alguma coisa errada com o ensino. O fruto não veio. Não tinha o fruto que se esperava que se tivesse, que Jesus esperava que se houvesse. Mateus 25, finalzinho do ministério de Jesus, ele conta isso aqui. Começando no versículo 31, ele diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória. Então ele está falando da segunda vinda dele. Com todos os anjos, ele se assentará no seu glorioso trono. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele está falando aqui de segunda vinda dele. O que seria a expectativa? O que a gente pode esperar da segunda vinda de Jesus? Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitar de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a alguns desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram.
Qual que era a expectativa? Fruto. Uma vida que trouxesse fruto. Essa era a expectativa. Da mesma forma, então ele dirá aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te servimos? Ele responderá: em verdade lhes digo que tudo que vocês não fizeram a algum desses pequenos, também não fizeram a mim. Então esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessantemente, Jesus não falou nada aqui sobre, olha, eu vou separar aqui na minha direita quem tinha a doutrina certa, e aí para o outro lado a doutrina errada. Quem tinha bons ensinamentos e quem tinha maus ensinamentos. Quem tinha um conhecimento profundo e quem não tinha um conhecimento profundo. E aí, o pessoal fala, é importante o conhecimento. É claro que é importante o conhecimento, mas, pessoal, conhecimento sem prática, sem fruto, sem vida, vale de alguma coisa? Não vale. É o que eu estou vivendo, é o que eu estou praticando que vai importar. É isso que Jesus está falando. No último dia ele vai olhar quais são os frutos. Quais são os frutos? O que você tem produzido? Como é que você viveu a sua vida? E aí a gente vai dividir agora em grupos de 3. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre essas duas perguntas. A primeira delas: que tipo de fruto você acredita que Jesus espera de cada um de nós? E a pergunta número 2: como você diria que está a produção de fruto em sua vida? Tá? Então vamos dividir agora em grupos de 3 e vamos usar os próximos 20 minutos para a gente poder conversar sobre isso. Muito obrigado.